Incidentes e ataques envolvendo cães voltam a ser destaque, infelizmente negativo, na macro-região. Assunto que merece atenção, informação e reflexão por parte de toda a sociedade. Foi pensando nisso que nós preparamos um bate-papo especial. Confira. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, aqui nos nossos estúdios, o adestrador Ricardo Alexandre Casarotti. No canal digital da Clube está a advogada Caroline Salioni e em Araraquara, o médico veterinário Felipe Malavolta de Souza Assis. Casarotti, quem acompanha o Jornal da Clube sabe que a gente não se cansa de explicar que a agressividade do animal está ligada ao tutor, à maneira como ele é criado. Mas isso não resolve nada se o meu e o seu vizinho é inconsequente e transforma o próprio cão num perigo para todos. O que a gente faz com esse tipo de situação, então? Primeiramente aí, boa tarde a todos. E queria falar que essa situação é o quê? Pitbull, pode ser, hoje é Pitbull, né? Antigamente era o Doberman, Rottweiler. Você tem que estudar a raça que você vai adquirir. Você não consegue andar de bicicleta, você não consegue correr, você não consegue caminhar. Você vai ter um pitbull, você vai ter um bulldog, um broodhealer, você vai ter Então você tem que estudar muito a raça, né? Porque é muita energia, muita energia. E outra coisa também, né? Tomar cuidado com os equipamentos de segurança. Eu vejo muito nas ruas de hoje de Ribeirão Preto, o pessoal falando assim, cachorro solto. Não pode andar com cachorro solto. Mas ele é tranquilo. Tranquilo para você, mas tem gente que não se sente confortável. Mesmo que aconteceu aqui em Bonfim esses dias aí, os dois cachorros, um escapou, o outro estava solto. Então, se tivesse na guia, com colar, todo equipamento de segurança, é bem mais difícil acontecer algum tipo de acidente. E a gente tem alguma arma, alguma coisa para fazer nesse caso, quando a gente sabe que tem um tutor ali transformando esse animal numa arma? Então, isso aí você pode denunciar até, né? Mas é muito difícil a gente... o cachorro está dentro da casa dele, a gente saber que o cachorro é muito agressivo. Igual focinheira, você coloca a focinheira do cão, com a lei nossa aí. Você coloca a focinheira, não quer dizer, o cachorro vai ficar até mais brabo, cara. O cachorro vai ficar mais brabo. Então, o que seria bacana? Nós temos leis na Europa, nos Estados Unidos, que tem uma seletiva que o cão da população passa, que é tipo um cão sociável. É um cão adaptado que ele pode andar em qualquer lugar da rua. Então, isso tem dicas de adestramento, dicas de comportamento. Então, seria bacana a gente introduzir isso na nossa cidade, né? Porque iria inibir muito esses acidentes também, né? Doutora Caroline, repasso, de certa forma, essa pergunta para a senhora também. De acordo com a lei, que ferramentas existem assim para a gente interferir num caso em que o tutor está colocando o cão dele como um perigo para as pessoas ao redor? Boa tarde, pessoal. Então, o cachorro que ele está apresentando um comportamento agressivo, e principalmente quando ele fica ali na garagem, de fácil acesso à rua, normalmente, às vezes, não é a primeira vez que o tutor deixa aquela porta aberta, às vezes já deixou outras vezes, e isso pode ser denunciado. Às vezes, independentemente da raça, o cachorro pode apresentar uma agressividade, e se ele escapa, ele pode ocasionar um dano. Então, é muito importante que as nossas legislações sejam aplicadas, os inquéritos sejam continuados e as pessoas não desistam de denunciar, de chamar as autoridades, de testemunhar esses casos que vêm acontecendo. Porque a gente tem legislações para punir, mas às vezes falta essa continuidade na punição. E essa falta justamente da continuidade, essa falta do uso da lei, ela cabe mais à questão da sociedade ou também está faltando aparato público? Eu acredito que os dois. Eu acredito que a própria sociedade precisa ser mais informada na hora de adquirir animais, principalmente na escolha de animais, na compra e venda. Então, por exemplo, você vai comprar um animal, normalmente quem vende só vê se a pessoa tem o dinheiro para comprar, mas não vê se aquela pessoa ela tem a responsabilidade de fazer o treinamento adequado daquele animal, cuidar, passear, para evitar que esse animal se torne um perigo potencial. Um cachorro que ataca dessa forma é um cachorro que você vê que ele não está acostumado normalmente a sair de casa. Então, é uma pessoa que às vezes adquiriu um cachorro e não leva ele para se socializar, para aprender a viver em sociedade. E também
muitas vezes esse cachorro ele não é portado já de uma forma correta, porque ter um cachorro ele não pode ficar em contato com a rua. Então a recomendação também é da sociedade a não permitir que os portões fiquem de fácil acesso aos cães, porque tanto eles pode um cachorrinho fugir e ser atacado, quanto um cachorro perigoso atacar. E também as próprias instituições precisam ter mais preparo na hora de receber uma pessoa que faz uma denúncia de um cachorro que escapou, que atacou, que matou, prosseguir com o inquérito, responsabilização, porque nós vemos ainda aplicações das penas de forma muito baixas e poxa, nós já temos crimes, né, por exemplo, ocorrência de maus tratos, já tem penas de reclusão com penalidades mais altas, principalmente quando morre um outro animal. Nós temos a contravenção penal, que é a omissão de cautela no dever de cuidar dos animais, e que isso precisa começar a ser aplicado para as pessoas pararem de deixar esse costume, porque normalmente o cachorro que foge e ataca, ele já fugiu uma primeira vez. Doutor Felipe, a sociedade está inserindo cada vez mais os animais de estimação nos ambientes coletivos, parques, shoppings, restaurantes e por aí vai. Que cuidados a gente tem que observar para que essa ambientação aconteça da maneira segura? Bom, boa tarde. A primeira coisa sempre é a gente conhecer o animal que está com a gente. Então, saber os gatilhos que esse animal tem, saber coisas que podem gerar uma situação estressante para ele, é o máximo possível evitar. Como foi bem pontuado, a questão da segurança sempre mais importante. Para a questão de ataque em cão, o ideal é preventivo, a gente evitar que qualquer situação que possa levar a uma condição de ataque, ela ocorra. Então, questão de equipamento de segurança, conhecer exatamente o ambiente, conhecer a interação do seu animal com outros animais ou com outras pessoas. Então, sempre que a gente pensa em ataque de cão, ou seja em outro animal, ou seja em pessoas, o ideal é que se previna. Felipe, mas aí nesse caso a gente não está deixando muito no juízo, no julgamento do próprio tutor e não colocando uma regra geral? Isso pode oferecer algum perigo, de certa forma? Pode oferecer um certo perigo. O animal, nem sempre a gente consegue prever todas as reações dele. Então, fazer uma estrutura coletiva sem que tenha um cuidado de cada um dos responsáveis por esse animal torna a situação muito complicada. Tá? Dificilmente a gente vai conseguir cercar completamente todas as potenciais situações. Temos raças com comportamentos, tamanhos diferentes, situações diversas, então dentro de um shopping, um restaurante, às vezes em um hotel. O ideal é que exista, por parte ali dos responsáveis, todo um cuidado, né, uma avaliação, como foi muito bem pontuado. Estudar sobre a raça, conhecer o animal que você tem, conhecer as seguranças, né, que você vai poder fornecer para esse animal. Então, uma coleira adequada, um equipamento adequado, né, reconhecer, como eu disse, as questões de gatilho. Muitos animais, eles atacam por medo. Então, um ambiente com muitas pessoas, muita circulação, é um ambiente que você deveria evitar com o seu animal. Casarotti, por mais que a gente já tenha abordado esse assunto, esse é um tipo de informação que nunca vai ser um exagero. O que faz a pessoa para se defender ou para correr o menor risco possível no caso de um ataque de um cão de grande porte? Aliás, defender não só a si mesmo, mas também defender outras pessoas ou outros animais. Então, o pessoal fala assim, né? Fica parado, isso aí é tudo mentira, isso aí é lenda, não existe. Fica parado, ele vai te devorar. Então, eu testei alguns equipamentos que o cão, ele retrai, né? Até pitbull mesmo, eu treinei com pitbull. Aquela buzina de carnaval, aquela grande, faz fom. Tipo, você até ensinei isso daí para pessoas, carteiro, o pessoal da CPFL, pessoal que anda de bicicleta, seria bacana ter um desse daí. For atacado, antes de for atacado, toca a sirene e o cão você vai ter uma oportunidade de se defender melhor, porque ele vai afastar. Outra coisa que eu vi aí, não existe muita coisa, né? Na polícia a gente tinha aquele gás lacrimogêneo, mas só o grande que as pessoas não vão ter acesso. Água
Tem uns que vão embora, tem outros que não. Então não é uma fórmula de bolo. Mas essa buzina, na minha opinião hoje, que inibe a maior parte dos cães. Igual eu vi o ataque também, o que a pessoa faz? Pode pegar na cauda do animal e levantar as patas traseiras. Isso daí também pode fazer que o animal solte, entendeu? Isso pode ser que o animal solte. Não é certeza que ele vai soltar, mas pode soltar. É uma das técnicas que a gente faz que dá certo também. E fora isso, um pitbull, alguma coisa, seria um mata-leão no pescoço dele para ele soltar. Para ele soltar, tipo o dono que tem contato, não vai você lá pôr a mão lá que o cachorro nem te conhece, ele vai te picotar o dente. Então, seria essas coisas aí que a gente consegue fazer e que está ao nosso alcance. O Casarotti, sabe que em alguns lugares até se divulga uma certa tática de quando você foi atacado, não conseguiu escapar, é o último caso, oferece ali um braço mais firme para que ele morda esse braço e com 2 dedos atinja o focinho do animal. Isso é um risco tremendo? Isso aí é muita lenda, né? Muita lenda. Muita gente aí que lê muito papel e fala isso daí. Pode ser que dá certo? Num caso? Pode. Mas eu não faria isso. Eu não faria isso, não. Porque dá o braço. Tem cão que já aprende, ele vai picotando, né? Ele não morde só no braço. Cão que morde no braço, ele já aprendeu um tipo de mordida. Tá? E ultimamente o pessoal está ensinando a morder nas costas, mas a maioria não sabe morder, ele vai picotando você todinho. Esse negócio do tapa no focinho pode sim ajudar você. Você está numa situação de risco. Você não tem mais o que fazer, não tem mais outra escapatória. Tenta bater no focinho que pode ser que dê uma inibida no cão sim. Doutora, no caso dos cães de grande porte, existe alguma obrigação de segurança já prevista? Por exemplo, coleira e focinheira, é obrigatório? Então, primeiramente, sair nas ruas, independentemente da raça, é muito importante estar com a guia e coleira. Até por uma situação de precisar fugir. É mais fácil você fugir com o animal na guia, você consegue levantar ele, tentar colocar ele no seu colo, até para fugir de uma situação. E quem tem cães, né, que são de raças consideradas pela legislação, tanto estadual quanto o decreto de Ribeirão Preto, que são raças consideradas bravias, que é pitbull, derivados de pitbull, né, American Bull Terrier, são cães que eles possuem uma mandíbula mais larga e um potencial de risco maior se ele for agressivo. Então, se esse cachorro for agressivo, ele pode chegar a matar uma pessoa ou um outro animal. Existem legislações que esses cães, pela forma, por exemplo, como nós não conseguimos fiscalizar que todos esses cães serão treinados, porque esse seria o ideal, né? O ideal seria que um canil que vende essas raças deveria exigir que todos os cães que saem de lá tenham treinamento que faça com que eles obedeçam atentamente ao tutor deles e que afastem com a palavra não, sai pra lá, essas coisas. Então, como a gente não tem isso, não tem uma obrigatoriedade na lei para exigir esse treinamento, é necessário o uso de focinheira e a enforcadora, né, que é para segurar de uma forma melhor aquele cachorro. Essas raças, né, que é o Pitbull, American Bull Terrier, derivadas, Rottweiler, Mastim, para garantir que se esses animais estão na rua e escapam, não aconteça uma tragédia, né? Doutora, desculpa, só para deixar bem sublinhado, indicado ou obrigado? É o obrigado. A lei exige que cães dessas raças sejam portados com focinheira, enforcadeira e a guia e a coleira. Porque assim, às vezes tem muitas pessoas que saem com esses cães, aí falam, ele é treinado, mas como a gente vai provar que aquele cachorro é treinado? Ele não pode conviver sem as pessoas terem essa plena certeza. Então a lei obriga que esses animais saiam de casa com focinheira. E se eles fiquem dentro de uma casa, eles não são obrigados a estar com focinheira dentro da casa, mas a casa tem que ser muito bem acondicionada, com muros muito bem fechados, para evitar que esse cachorro fuja. Doutor Felipe, o animal que foi maltratado, que foi transformado num perigo para as pessoas, ele pode ser recuperado ou ele para sempre vai oferecer um risco? Não, o animal ele pode ser recuperado. Né? A gente fala, o filhote aprende somente quando é filhote.
aprendemos a vida toda, né? Então ele com certeza pode ser reabilitado. Claro, isso vai depender do grau de maus tratos, né? Algumas coisas podem ser um pouco mais difíceis de reabilitar nesse animal, né? Até por uma questão de tempo e de intensidade, né? Uma agressão física, por exemplo, muitas vezes o animal ele vai embutir aquela memória, aquele comportamento, e vai ser uma situação um pouco mais difícil de tirar, né, do animal, mas sempre tem a possibilidade. Tá? Hoje em dia, existem ótimos profissionais que trabalham exatamente com essa situação, né, de cuidar de animais que sofreram situações diversas, né, e acabaram desenvolvendo certos tipos de trauma ou comportamentos referentes a essas situações. Mas sempre procurar um especialista, não é mesmo? Sempre. Essa orientação, sempre procurar um especialista da área, pessoas que têm conhecimento, porque o que acontece muito são informações não tão corretas divulgadas hoje em vários canais de comunicação. E quando você trabalha com um animal, é imprescindível que você conheça o comportamento, os hábitos da espécie. Tentar fazer muitas vezes por conta própria pode gerar um efeito muito mais negativo do que positivo. A gente pode aumentar muitas vezes algum trauma ou aumentar o risco do animal na tentativa de ajudar sem ter o conhecimento de um profissional ali em conjunto. Perfeitamente. Participaram desta edição do Jornal da Clube o adestrador Ricardo Alexandre Casarotti, a advogada Caroline Salioni e o médico veterinário Felipe Malavolta de Souza Assis. A todos o nosso muito obrigado.